Olá, alunos de Português 7 do CEDERJ. Eu sou a professora Luciana Sanches Mendes e estou gravando esse vídeo para apresentar algumas orientações em relação às aulas contempladas para a avaliação presencial número 3. O que eu vou fazer aqui é reler os objetivos de cada aula com vocês, assim vocês podem ir se lembrando, se recordando de quais são os pontos principais de cada aula e revendo, então, no caso de vocês, qual deve ser, então, o conteúdo que deve ser mais aprofundado. A gente vai da aula 1 até a aula 11. Então, essa primeira aula apresenta como objetivos que você seja capaz de compreender que as línguas são códigos dinâmicos de comunicação, passíveis de variação e de mudança. A gente tem duas palavras aqui bastante importantes que introduzem esse curso. Esse é um curso que fala sobre a mudança da passagem do latim para o português, então é bastante importante compreender que é a partir da variação que se dá a mudança. E aí tem um segundo objetivo aqui que fala sobre os níveis de estruturação linguística. E é por isso depois que as aulas vão seguir para nível fonológico, morfológico e sintático. Então aqui essa aula já apresenta alguns exemplos de cada nível de mudança, cada nível de variação. Então é importante que você reveja e que saiba pelo menos um ou outro exemplo de cada um desses níveis, fonológico, morfológico e sintático. Além disso, eles já começam então a apresentar os aspectos relacionados à história do latim. Então, isso é aquela parte do curso em que a gente trata do que houve, então, como que o latim foi imposto e como que ele chega, então, na Península Ibérica. Em seguida, na aula 2, já é apresentado, então, a diferença entre o latim literário escrito e a língua falada. Então, você tem aqui já duas modalidades do latim sobre a qual essa aula vai tratar, e o que é importante para a formação da língua portuguesa, o latim vulgar. Então é importante saber sobre essa diferença e saber então que as línguas românicas são oriundas, né, são derivadas do latim vulgar. E aí apresentar então os fatores de diferenciação do latim vulgar. Então reveja nas suas anotações o que foi que você anotou sobre o latim vulgar. Como que nós sabemos como era o latim vulgar? Então tem toda uma problemática das fontes do latim vulgar, porque a gente sabe então que ela era a modalidade mais falada, com todas as problematizações que a gente pode fazer entre a diferença entre ser escrito e falado, mas a gente sabe que era uma língua de modalidade principalmente falada. Na aula 3, tem a parte que você deve ser capaz de descrever as crises político-linguísticas da Península Ibérica que levaram ao surgimento das línguas românicas peninsulares, enfatizando a língua portuguesa. Essa foi uma parte que a gente, inclusive, foi um dos temas abordados numa das avaliações à distância, que era sobre a invasão dos povos germânicos, né? Aquela parte que a gente se lembra que na parte da história da Península Ibérica os bárbaros chegam, mas eles não impõem a sua língua. Eles não impõem a sua língua, mas a presença dos bárbaros, ou seja, que crises político-linguísticas são essas? A queda do Império Romano a partir da chegada dos invasores bárbaros. E reconhecer, então, os primeiros momentos da língua portuguesa como língua de cultura. Como é que essa língua vai se formando em conjunto com o Estado de Portugal. É importante saber fazer essa relação entre a formação do Estado de Portugal e a formação da língua portuguesa. Aqui eu coloquei, então, um desenho para a gente observar que a partir, então, dessa modalidade do latim vulgar é que vão surgir as diferentes línguas românicas, a partir depois, então, dessas crises políticas e linguísticas que ocorreram na Península Ibérica e em outras regiões do Império Romano. A gente sempre foca na Península Ibérica porque a gente está falando da língua portuguesa. Na aula 4,
Esperamos que ao final desta aula você seja capaz de reconhecer os principais aspectos da história da língua e explicar de que maneira o português difundiu-se pelo mundo. Essa é aquela parte que a gente vai falar então sobre a consolidação da língua portuguesa, né? Como é que o português se consolida e se difunde pelo mundo. Finalmente, na aula 5, o que a gente tem é o começo então das mudanças propriamente ditas, da parte da história interna da língua portuguesa. Nessa aula, a gente começa a falar de consoantes. São as aulas que vão 5, 6, vão falar consoantes, vogais, depois tem uma só de aspectos fonológicos, de mudanças dos metaplasmos. Aqui é muito importante, e aí eu retomo com vocês o quadro das consoantes, do ponto de vista evolutivo, comparar o quadro consonântico do latim com o do português em busca de intersecções e diferenciações. A melhor forma de fazer isso, então, é olhar para o quadro que eu compartilhei com vocês para essa aula. O que a gente tem aqui marcado em vermelho são as inovações da língua portuguesa. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê, então, que essa lábio dental fricativa, em latim havia só a surda, f, não havia sonora, v. A mesma coisa na alveolar, havia s, mas não havia z. Essas pós-alveolares, sh e j, também não havia em latim. As palatais também não havia em latim. Existe uma parte só para falar sobre a palatalização, que é justamente, ou palatização, que é justamente o surgimento dessas consoantes que são pós-alveolares ou alvéolo-palatais e das palatais propriamente ditas. Além disso, esse r aqui, que também não havia. Então, minha sugestão é que vocês, não só, claro, por esse quadro, mas que vocês observem, então, essa comparação entre as consoantes do latim e as consoantes do português, observando então que há um incremento, há um aumento no número de consoantes. Em seguida, na aula 6, é a aula dedicada ao quadro vocálico, do ponto de vista diacrônico. Então, essa a gente também falou bastante sobre intersecções e diferenciações. O que quer dizer isso? Que o aluno deve reconhecer as principais alterações do ritmo e do acento lexical do ponto de vista diacrônico. A gente viu bastante esse quadro, né, em que a gente viu que em latim clássico você tinha 10 vogais, A breve curto, E breve curto, breve e longo, A breve e longo, E breve e longo, I breve e longo, O breve, O longo, U breve, U longo. Então, você tinha A, E, I, O, U, breve e longo, totalizando 10 vogais. Em latim vulgar, por sua vez, a gente tem 7 vogais. A perda do traço de quantidade e você passa a ter uma diferenciação entre as médias que não existia antes. Então, agora há diferença entre E e E. Agora há diferença entre O e O, que é uma diferença que fonologicamente não existia antes em latim. Isso vai derivar 7 vogais em latim vulgar que vão se manter em português. Então, A, E, I, O, U. Então, 7 vogais do latim vulgar. É por isso que a gente fala que o vocalismo é conservador. A gente mantém as vogais do latim vulgar. Por outro lado, como a gente acabou de ver, o consonantismo é inovador, porque a gente viu muitas consoantes que não havia em latim antes. Em seguida, a aula 7, ela faz uma retomada, então, de vários fenômenos fonológicos na passagem do latim para o português. Aqui você vai ter diversos metaplasmos, muitos processos na passagem do latim para o português. O que é importante aqui é não decorar todos os nomes, porque você não precisa colocar o nome exatamente de cada metaplasma, mas perceber quais são os principais processos. Então, observar que as consoantes surdas em posição intervocálica, elas se sonorizam. Observar que algumas consoantes sonoras, elas caem, elas sofrem síncope. A gente viu casos de monotongação, ditongação. Então, observem lá no texto quais são os principais processos,
né? E aí daí entender isso na passagem do latim para o português, né? Uma das formas de você olhar para isso, se você quiser pausar nessa página, é por esse esquema geral de metaplasmos. O que acontece na passagem do latim para o português ou em qualquer outro tipo de transformação fonológica são metaplasmos, então, que são as mudanças fonológicas, primeiro por aumento, ou seja, aumento em posição inicial, aumento em posição medial, aumento em posição final. Então vejam aqui, de estátua para estátua, aparece um R aqui na frente que não havia antes. E assim por diante você vai conseguir ver que epêntese é o aumento em posição medial, paragoge o aumento em posição final. Em seguida tem o de supressão, então um som que não havia antes, que havia, passa a não haver mais. Então você tem agume para gume, aqui é uma queda da vogal em posição inicial, o nome disso é aférese. Então supressão em posição inicial, aférese, supressão em posição medial, síncope, e assim por diante. Qualquer página que você encontrar metaplasma, você vai encontrar um tipo de esquemas desse tipo. Mas é claro, de novo, você não precisa saber o nome de todos esses metaplasmos para fazer a sua avaliação presencial. O que é importante aqui é só para você ver vários tipos, né? Pode existir vocalização, então a palavra nocte, que vira noite aqui, por exemplo, a consoante s, a consoante k virando i, é um caso de vocalização e assim por diante, né? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que você pode fazer o estudo da parte da fonologia. Na aula 8, então, por início, dá início à parte das mudanças morfológicas. Eu gosto de dizer morfossintáticas, porque como a gente viu isso repetidas vezes, a perda do sistema de casos, por exemplo, ela influenciou uma grande transformação na própria sintaxe da passagem do português da passagem do latim para o português, porque a perda dos casos afetou a estrutura sintática da língua portuguesa. Agora, em português, você tem o que a gente chama de uma configuração. Os sintagmas vão ter funções sintáticas determinados por sua posição na sentença. Então, essa é a parte que fala sobre o sistema nominal, substantivos e adjetivos. E aqui, gente, vale a pena fazer uma reflexão se você se lembra de tudo que tem a ver com morfologia de substantivos e adjetivos. O texto trata isso muito bem. Então você precisa saber não só casos, mas gênero, número e grau. Todos esses temas são tratados na aula 8. Então, masculino, feminino e neutro, singular e plural, grau comparativo, superlativo e a parte de sistemas de casos. Essa é uma aula bastante importante que vale a pena revisar. Faça um quadro e veja se você consegue observar todas as diferenças que ocorreram em cada uma dessa morfologia, em cada uma dessa morfologia, porque eu acho que é aí que você vai conseguir observar se você quais são os pontos de maior dificuldade. Provavelmente não é o de número, talvez seja o de gênero. Em seguida, na aula 9, eu sugiro que você veja e reveja e reescreva aquele quadro de pronomes. Porque o quadro de pronomes, por que ele é tão importante? Por que pronome precisa de uma aula especial? Pronomes precisa de uma aula especial porque é nessa aula que você vai observar muitos resquícios dos pronomes. Quando é que a gente vê na gramática da língua portuguesa a palavra caso? São pronomes do caso reto, pronomes do caso oblíquo. Então é importante que vocês observem, porque aquele tipo de exercício que caiu numa avaliação à distância, que caiu na P2, aquele tipo de exercício pode aparecer de novo. Na verdade, eu falo isso porque, na verdade, pronome é um tema importante quando a gente fala da mudança morfossintática na passagem do latim para o português, justamente porque ele preserva a marcação de caso. E aqui é uma grande chance que você tem de fazer uma revisão da morfologia de caso com função sintática. Então, caso oblíquo e sua relação com as funções sintáticas de objeto. Caso reto e suas relações de função sintática de sujeito. E assim por diante. Faça uma revisão do que é sujeito, objeto direto, adjuntor nominal, complemento nominal. Vale a pena fazer isso aqui, não só para essa prova. Aproveite esse conteúdo para fazer essa revisão.
Na aula 10, é a parte dos verbos. Então, observar que em latim há perdas nas conjugações. Havia 4 conjugações, a gente passa a ter 3 conjugações em português. Isso tem a ver com uma questão também fonológica, da diferença entre breve e longo. Façam uma revisão disso. Além disso, há tempos verbais diferentes. É importante que você saiba quais são os tempos verbais do latim, quais são do português. Você não precisa saber a morfologia, você não precisa saber conjugar, mas é importante que você saiba que houve mudanças no quadro dos temas. Correlacionar o quadro verbal latino, o quadro da língua portuguesa em busca de convergência, de divergência. Então, quando você lê lá, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. Sugiro que você faça esse quadro por você mesmo. E daí, por fim, tem a aula sobre as palavras que são invariáveis. Advérbios, preposições e conjunções. E aqui você deve observar como que ela aparece na língua portuguesa, observando principalmente essa diferença da estrutura morfossintática que caracteriza a língua portuguesa como mais analítica e como que está relacionado com todos os outros assuntos que você viu desde das primeiras aulas de morfossintaxe diacrônica. Então é isso, eu espero que todos tenham e realizem uma boa avaliação presencial número 3.